O dólar está voltando a subir. Acabou a nossa alegria tão cedo, Ju? Bom dia. Pois é, em Nem pleno chegou feriado, né, Megali? Nem chegou a virar a alegria e já acabou? A alegria durou pouco, mas calma, calma. Bom dia para você, para Carlinha. Oiê. Bom dia para Sheila. Bom dia aí para o nosso ouvinte. Olha, ainda há uma perspectiva de queda do dólar. O que está acontecendo? No meio ali do feriadão, na sexta-feira, o dólar disparou 4%, voltou para casa de R$ 4,80. E eu estava de folga, Megali, acho que foi uma espécie de vingança sua. Comecei a receber um monte de mensagem falando que o dólar tinha disparado, o que tinha acontecido e tal, nas redes sociais. E aí parei, né, para poder olhar o que estava acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte: o Banco Central dos Estados Unidos está dando declarações de que vai ter que subir mais os juros com mais força, porque a inflação é um problema mundial, é o problema mundial. É aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa. Agora de manhã, a Alemanha divulgou um dado de inflação que veio quase o dobro do previsto num único mês, mais de 4% de inflação num único mês. Então, por conta dessa inflação alta, o mercado financeiro está um pouco sem parâmetro de onde é que vão parar as taxas de juros. Então, quando sobe muito o juro em país desenvolvido, como os Estados Unidos, normalmente países emergentes acabam perdendo uma parte de fluxos estrangeiros que saem de países emergentes e vão investir num país que é mais seguro, né, como os Estados Unidos, que pagam muito menos que a gente para poder colocar dinheiro lá nos Estados Unidos, mas normalmente quando tem uma tendência de aumento de juros, uma parte sai de países emergentes. Só que aqui no Brasil, pelo que eu tenho conversado, li vários artigos e análises agora cedo, a gente ainda tem um cenário de juro muito alto aqui no Brasil. Então, há uma expectativa ainda de que o Brasil continue atraindo um fluxo estrangeiro forte, ou seja, é muito dólar entrando aqui, e isso deve sustentar uma tendência de dólar aí mais comportado. Não naquela casa de 4,50 que a gente falava agora há pouco tempo, mas a tendência é permanecer nesse patamar aí de 4,70, 4,80 no máximo, aí por enquanto, aí pelas previsões todas que eu estou lendo aqui, colhendo aqui do mercado financeiro. Agora, a gente tem uma série de dúvidas, né, quando a gente olha para frente. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma inflação que já está acima de 11%, e a gente, ano que vem, nossa meta de inflação é 3,25%. As projeções, amanhã o Banco Central volta a divulgar as projeções de inflação, mas os números que a gente tem é que a inflação, as previsões para o ano que vem já estão na casa dos 4%. Então, o que a gente percebe é que a gente teve uma pandemia que levou a inflação para cima. E todo mundo falava, quando acabar a pandemia vai tudo se regularizar, vai se reequilibrar e aí a inflação vai voltar. Não voltou, porque depois teve a guerra. Mesmo assim, tem uma parte de inflação que meio que veio para ficar. Tiveram muitos incentivos para sustentar as economias durante a pandemia e o negócio ficou entranhado ali. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma questão inflacionária que acabou surpreendendo para cima muito porque a gente tem uma economia que é muito indexada. Então, a gente acaba reajustando no presente aquilo que foi no passado. Aluguel, plano de saúde, então uma série de preços que são reajustados olhando para trás. Então, a gente está no mundo com uma discussão mundial que é como combater a inflação. Isso significa um trabalho duro de aumento de juros, de menor crescimento e a China ainda com casos de Covid novamente, acelerando lá casos de Covid, fechando produção e aí de novo aquela questão de faltar matéria-prima, faltar componentes para a indústria. Então a gente ainda está num mundo muito bagunçado, mas pelo menos a boa notícia é que as previsões para dólar continuam mais comportados, o que pelo menos garante que a nossa inflação não tenha um plus a mais com disparada de dólar nesse momento, né? Era só o que não faltava, né? Exatamente. Por favor, Juliana, controla isso aí. Controla esses ânimos aí.